Hoje eu quero ensinar para vocês uma das coisas mais legais que eu aprendi no último ano, que foi ter um efeito aquarela com um material que não é aquarela e que é muito mais barato e muito mais fácil de usar do que aquarela. Esse vídeo então é sobre tintas guache, que é de verdade a minha nova paixão. Eu amo pintar com tinta guache. Começou com uma inspiração de ver os filmes do estúdio Ghibli, não sei se você conhece. Assista, por favor, Meu Amigo Totoro. É um filme muito bonito. E ele é todo pintado, todos os cenários dele com guache à mão. E ali eu comecei a entender que a guache talvez seria a tinta mais parecida com o meu estilo de pintura. Eu sou ilustradora digital e eu tenho vários livros publicados, alguns deles estão aqui. E nas minhas pinturas digitais, na verdade, eu já tinha um estilo de guache, eu só não sabia. Então, quando eu fui pro papel, tô indo mais pro papel no último ano, mas mais como hobby mesmo, para ensinar outras pessoas, para pintar até o meu próprio livro, né? Eu comecei a ver que guache seria a alternativa mais legal pro meu estilo. Algumas coisas que guache são legais, né? A guache é um meio do caminho entre a tinta acrílica e a tinta aquarela. É como se a guache pegasse propriedades dos dois e fosse um novo caminho de pintura. A gente com guache, a gente consegue ter efeitos aquarelas se a gente colocar mais água. Fica com aquela textura, sabe? Com aquela coisa de tinta de água suja. Que a aquarela tem, mas a gente também pode pegar a tinta e pintá-la com uma tinta mais carregada, menos água, e ter um efeito muito parecido com a tinta acrílica, que às vezes parece ser mais fácil de pintar. O que eu acho de difícil na aquarela é que ela é muito incontrolável, porque você precisa realmente manipular ali a água muito bem e entender muito bem de luz e sombra, e às vezes para quem está começando pode ser um pouco difícil isso. A aquarela jamais vai permitir você pintar num tom escuro e depois querer clarear em cima. Não dá pra fazer isso. Mas com a acrílica a gente consegue fazer isso. E a guache é justamente nesse meio do caminho, onde eu consigo ter as texturas lindas e ricas da aquarela, mas eu também consigo criar camadas mais sólidas como a acrílica. Outra vantagem que eu encontrei também na tinta guache é que aqui no Brasil, pelo menos, nós encontramos algumas opções mais econômicas e de boa qualidade. Se você for pensar em aquarela de qualidade, uma mínima qualidade de estudante, vamos dizer assim, a gente está falando de materiais muito caros e de papéis muito caros também, porque a aquarela é só com 300 gramas. A guache, se você cuidar bem e não utilizar tanta água, você consegue pintar até no papel de folha pólen, 90 gramas, que é o papel do meu livro. Meu livro está aguentando a guache tranquilamente. Então também eu achei essa forma mais econômica de pintar. A guache, a gente tem algumas opções, e a opção que eu uso hoje é essa opção aqui da Art Tool. São 5 tubinhos desse tamanho, assim, maravilhoso. Ela só vem com as cores primárias e com branco e preto, então são 5 cores só no conjunto. Mas o conjunto inteiro custa R$50 no máximo, R$60, enfim. E imagina, eu já tenho há mais de um ano isso aqui e ainda tem muita tinta nesses tubos, muita tinta. Então ela é muito econômica. A guache também tem outra vantagem, que se, por exemplo, eu coloco a tinta ali no meu godê, se você colocar tinta no godê pra misturar elas, né? Esse aqui é grandão, maravilhoso. Eu tenho até que limpar que ele tá sujo, mas enfim. Se você colocar tinta aqui, a guache ela vai se misturar aqui, vai secar e amanhã, daqui uma semana, daqui um mês, se você colocar água de novo nesse pigmento, ele vai reativar e a tinta vai ficar fresquinha para uso. Então ela é muito econômica mesmo, você utiliza 100% da tinta. Outra vantagem da guache, que eu acho maravilhosa, é que o pigmento dela é opaco. Então a gente tem um pigmento muito fosco, muito opaco, sem brilho. Eu não gosto de tinta acrílica porque eu não gosto do brilho da tinta acrílica. Porque, não sei, mas eu não gosto. Não é o meu estilo. Já a tinta guache, ela fica com um aspecto fosco mesmo, sem brilho. O que me permite criar umas paletas muito mais combinantes com o meu estilo. Podem ver, eu gosto de cores escuras, né? Se diz muita coisa. Eu gosto de cor escura e gosto de cores suaves no sentido da cor não ser muito gritante, sabe? De não ser aquele pá,
laranjão, aquele rosa pink e tal. Eu não gosto disso. Eu gosto de tons terrosos. Na verdade, eu nem gosto muito de rosa, pra ser bem sincera. Eu gosto muito mais dessa paleta vintage, essas coisas assim, essas cores mais tranquilas. E a guache, ela se adapta melhor a essas cores. Então chega de falar, porque eu já falei demais, já mostrei um monte de coisas, de benefícios da guache e tudo mais. Agora nós vamos para a mesa para pintar, porque eu vou pintar com vocês, vou narrar o processo de pintura e vou destacando todas essas qualidades que eu falei aqui, porque senão ficam só olhando pra minha cara e não pintam, entendeu? E esse não é o objetivo desse vídeo. Então bora pintar? Vamos lá. Eu escolhi meu livro então para fazer a pintura e a aula de hoje e foi muito difícil de escolher um desenho. Eu fiquei folhando o livro um tempão até achar então o desenho que eu escolhi, que é uma menina no colo de Jesus, só que Jesus está desenhado como um cordeiro, né, um dos símbolos de Jesus. Eu escolhi porque é legal para brincar com texturas, vocês vão ver, vai ficar bem legal. Para começar, a gente precisa então de um copo de água, um papel toalha para secar, para limpar e mais um outro recipiente com água também. Nós vamos precisar também de um godê, pode ser esse simples ou um não como o meu, exagerado, mas eu gosto. Enfim, também você precisa de pincéis dos mais variados, de tipos variados, o que você tiver em casa serve. Eu vou usar então a tinta da Art Tools, eu já falei lá no começo. Ah, e para proteger o livro, já que ele é uma folha mais fina, eu fiz uma camadinha de verniz acrílico fosco. Ajuda a proteger contra a água, eu gosto sempre de fazer isso ao ar livre. Agora então eu preciso explicar um pouquinho sobre as tintas da Art Tools. Como você viu, elas são só 3 cores e nós vamos precisar misturar elas para fazer todo o resto das cores que existem. A boa parte é que elas são as cores primárias, então derivando das cores primárias a gente encontra todas as cores. Essas são as minhas misturas, eu usei elas com bastante água, então primeiro eu molho o pincel e faço as 3 cores principais, azul, vermelho e amarelo. Depois disso é que a gente vai fazer as misturas para as outras cores, então eu tô pingando água aqui para deixar ela bem diluída e misturar. A gente tem laranja, depois a gente tem um verde mais claro e depois um verde mais escuro ainda. É muito relaxante fazer isso. Com o preto e com o branco você faz então a luz e a sombra de cada cor, fazendo uma nova paleta. Aqui eu já adaptei várias cores, como vocês podem ver, aos tons mais terrosos que eu faço. Então eu vou misturando as tintas, os tons preto e branco até chegar à paleta que eu quero. Comenta aqui embaixo se você gostaria que eu fizesse um vídeo só sobre misturar e criar novas cores. Bom, essa segunda parte do godê, ele é para fazer novos tons ainda a partir dessa paleta que você criou. Então com mais água, com mais branco, a gente vai fazendo. Aqui no caso eu peguei o verde e coloquei branco. E aí ficou um verde menta assim, bem agradável. E é isso que eu vou fazer até o final da pintura. Com o lápis, então, eu vou começar a pintar o rostinho da menina, né? Eu usei, sempre molho um pouquinho de água no pincel e depois eu vou pra tinta. O excesso eu posso tirar com papel, eu faço muito isso. E fica muito legal, porque cria a textura. As bolinhas do papel, elas ficam impressas ali. Agora, então, pra fazer a pele da ovelha, que eu queria que fosse mais escurinha, eu misturei 2 tons lá de marrom que eu tinha na paleta, com um pouco mais de água e fui pintando a pele. E já dá pra fazer uma segunda camada de sombra nas 2 peles, então, sem precisar de outra cor. Simplesmente esperar secar e fazer a segunda camada. A guache tem disso, eu gosto muito. Como você tá vendo, tá ficando com um aspecto bem opaco. A guache seca muito rápido, então é fácil de fazer as camadas bem tranquilamente. De novo, botei muita tinta, então eu fui lá e sequei com o papel. E agora com essa melequinha de tinta eu vou misturando até ter um aspecto aí de jeans, de um azul turquesa que eu pintei. Esse é um vídeo resumido das minhas técnicas de como eu ensino elas pra vocês, de uma forma muito básica.
Mas se você quiser saber como criar novas paletas de cor, como realmente manipular guache, como fazer sombra e luz e tudo mais, você aguarda um pouquinho que em janeiro de 2025 vai ser o meu curso de pintura para iniciantes e vai ser muito legal. Agora no pelo da ovelha, eu coloquei muita água. Eu queria imitar uma textura de aquarela mesmo. Então eu botei bastante água e pouca tinta. Era quase tipo uma água suja de marronzinho. E aí eu fui usando essa técnica aí, ó. Pingava a tinta e misturava com o dedo. Foi legal também, talvez se você não tem um pincel muito bom, ter essa textura do dedo é legal, porque deixa mais suave a mistura das cores. Então eu fui escurecendo, porque eu não queria que o pelo ficasse branco, porque a página do livro já é branca, eu não ia pintar todo o fundo da página. Então eu fui fazendo isso, lembrando, né, que é um pelo de ovelha. Então a gente precisa pensar que existem várias camadas aí de sombra e luz que a gente precisa destacar no desenho. É puro pelo, né? E no cabelo também. O cabelo também é outra dificuldade que a gente tem, mas a gente vai ter uma aula só sobre isso, tá? Só sobre cabelo, pelo, essas texturas lá no meu curso, vai valer muito a pena. E aí no final eu resolvi fazer umas plantinhas a mais, desenhei elas com a tinta mesmo, nem fiz nenhum esboço e fui pintando assim de um jeito bem aquarelado para dar esse aspecto bem assim de aquarela mesmo. Eu gosto quando as plantas não tem muito contorno, sabe? E aí eu comecei com 3 e depois eu fiz um monte. E aí eu não conseguia parar. Eu fui destacando algumas coisas do texto também, enfim. Por último, então, o mais legal da guache é que a gente consegue pintar, fazer sombras, né? Depois detalhes com o lápis de cor. Então, com o meu lápis da Super Soft da Faber-Castell, eu consegui fazer os pelinhos saltando, né, da ovelha. Eu consegui botar um pouquinho mais de sombra em alguns aspectos. Deixei a coisa bem texturizada. Eu gosto de pinturas texturizadas. Elas dão esse aspecto de feito à mão mesmo. Eu gosto muito. Então é isso, pessoal. Eu uso bastante essa técnica. Bastante água na guache. Eu realmente imito um efeito aquarela e depois eu finalizo com o lápis de cor, porque dá uma textura legal também. Então a mistura desses dois tipos de pintura dão esse aspecto quase que infantil. Infantil o desenho, mas eu acho isso muito legal. Acho que serve de inspiração para você também, né? Caso você queira se inspirar aí. Eu queria aproveitar então para falar para vocês que eu tô muito feliz que a gente lançou o livro em novembro de 2024 e muita gente já adquiriu o seu. É um livro com 30 lições de devocional, então é um livro cristão. Devocionais que eu mesma escrevi, tá? Com base nos desenhos, então os desenhos têm a ver com as lições e também tem a ver com o versículo que eu coloco em lettering, que é um exercício aí para quem tá querendo aprender também. É um livro muito legal, tanto para quem já conhece a palavra, quanto para quem não conhece Jesus, porque a linguagem é muito simples e as lições são muito rápidas e fáceis, enfim. Se você quiser adquirir, o link tá ali na descrição. E assim ficou então o desenho. Por último eu fiz destaquei o line art, né, o contorno dele com canetinha preta, só para destacar mesmo, e ficou assim, uma gracinha, né? Muito fofinho. Uma lição bem básica aí sobre como pintar com guache, mas eu acredito que você vai gostar muito se você tentar. É fácil de aprender. Se você tiver dificuldade é só aguardar meu curso então, mas é muito relaxante e satisfatório. Eu ia falar que estudar a palavra e pintar é maravilhoso. É isso, pessoal. Um beijo então, muito obrigada por assistir e se inscreva!